Você já parou para pensar que talvez a maior poder que você possui não esteja fora de você, mas sim dentro? E hoje vamos mergulhar num dos livros mais transformadores da minha jornada, O Poder do Subconsciente de Joseph Murphy. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Alex. Eu vim publicar alguns vídeos aqui para explicar melhor minha jornada. Como eu quero fazer uns vídeos mais grandes, então eu vou ter que começar a publicar nessa plataforma também. Eu espero que vocês gostem e me acompanhem lá na outra rede social também. E eu vou começar a comentar sobre alguns livros que eu estudei a maior parte da minha vida. Vamos começar por O Poder do Subconsciente de Joseph Murphy. Então, publicado em 1963, esse livro ele já vendeu milhões de cópias e continua atual porque fala uma verdade atemporal. Então, a sua mente e subconsciente é uma força criadora gigantesca que aceita e manifesta aquilo que você nela deposita. O Murphy, que foi ministro e psicólogo, uniu a ciência da mente com a sabedoria espiritual para nos dar um manual prático de transformação de vida. Então, nesse vídeo, eu vou resumir os principais pontos do livro, explicando como aplicar no dia a dia, e no final eu deixar um exercício prático para você começar a usar hoje. Antes de mergulhar nos detalhes, precisamos entender o coração do ensinamento de Joseph Murphy. E ele parte de uma premissa simples: a sua mente é dividida em duas partes que operam de formas completamente diferentes. Primeira parte, a mente consciente, que é a mente do piloto automático do dia a dia. É onde você pensa, raciocina, analisa e decide. É a mente do livre-arbítrio. Ela escolhe, mas ela tem uma limitação. Ela não cria, ela apenas seleciona as sementes. A segunda parte, que é a mente do subconsciente. Aqui está o grande segredo, pessoal. Que o subconsciente ele não raciocina, não questiona, não escolhe. Então ele obedece. Ele aceita tudo o que a mente consciente nele deposita com uma verdade absoluta e trabalha incansavelmente para manifestar aquilo. Então, Murphy, ele compara o subconsciente a um jardim. Então, a mente consciente é o jardineiro. Então, se o jardineiro ele plantar sementes de rosas, vamos dizer, pensamentos positivos, afirmações de saúde, prosperidade e amor, então o jardim ele produzirá rosas. Então, se ele plantar sementes de espinhos, medo, ressentimentos, crenças, escassez, o jardim ele produzirá espinhos. Então, o subconsciente ele não julga, ele apenas executa. E aqui está a grande notícia. Você pode programar o seu jardim a qualquer momento. Você não é refém do que foi plantado no passado. Você pode, agora, escolher novas sementes. Então agora vamos falar sobre os pontos chaves que eu percebi no livro. Que entendemos a base. Então vamos aos 5 pontos que considero os mais poderosos do livro de Murphy. O ponto 1, que é a lei da crença. O que você aceita como verdadeiro, ele se manifesta. Murphy diz: o que quer que você acredite, a mente subconsciente aceitará e trará à tona como realidade. Então, pessoal, não é o que você deseja que se manifesta. É o que você acredita profundamente. Então, se você diz, eu quero ser próspero, mas lá no fundo acredita que o dinheiro é difícil, rico é ganancioso, ou então o subconsciente ele vai ouvir a crença mais forte, não o desejo superficial.
Por isso, o trabalho não é apenas afirmar o que queremos, é identificar e substituir essas crenças limitantes que estão em conflito com os nossos desejos, que muitas vezes vêm de anos, de infância, provavelmente, a maioria delas. Então a pergunta para refletir seria: o que você acredita sobre si mesmo? Sobre dinheiro, sobre o amor, sobre a vida? Essas crenças, elas são as sementes que você escolheria hoje? Então, pessoal, vamos agora ao ponto 2. A técnica do sono, a porta de ouro para o subconsciente. Então, o Murphy, ele afirma que o estado entre a vigília e o sono, o chamado estado hipnagógico, é o momento em que o subconsciente está mais receptivo. Então, quando você adormece, a mente consciente se aquieta. É como se o jardineiro, lembra? Se sentasse para descansar e o jardim ficasse pronto para receber novas sementes sem interferências. Então, pessoal, a técnica ela é simples. Vamos lá. Antes de dormir, relaxe o corpo, visualize ou sinta a realidade que você deseja como se já fosse verdade. Repita uma afirmação curta, como um mantra. Vou dar um exemplo a vocês. Se busca saúde, sinta o seu corpo forte, agradeça pela saúde perfeita e repita: a inteligência divina está a curar o meu corpo agora. Ao adormecer com esta imagem, você está programando o teu subconsciente para trabalhar a seu favor enquanto dorme. E é isso aí, pessoal. Vamos para o ponto 3, que é a ciência da oração. Não pedir, mas agradecer como se já tivesse. Murphy faz uma distinção poderosa entre rezar e orar. Rezar é pedir, é colocar-se numa posição de carência. Quando você pede, é porque você está precisando. Então, a oração verdadeira, para ele, é um ato de aceitação e gratidão. Quando você ora, você não está a pedir a um Deus externo que lhe dê algo. Você está a sintonizar-se com a inteligência infinita que habita em você e aceita aquilo que deseja. Já existe no campo das possibilidades. Então, a técnica seria fechar os olhos, aquiete a mente, sinta a presença do divino em você e mentalize a sua realização. Depois agradeça como se já tivesse recebido. A gratidão é o selo que confirma ao subconsciente que a transição está concluída. Vamos para o ponto 4, que é o perdão como ferramenta de cura. Murphy ele dedica capítulos inteiros ao poder do perdão. Para ele, o ressentimento e a mágoa são venenos que intoxicam o subconsciente e geram doenças, fracassos e relacionamentos destruídos. Então, pessoal, o perdão no contexto não é um favor que você faz ao outro, é um ato de autolibertação. É retirar o veneno do seu próprio jardim. Então, ele sugere um exercício. Mentalize a pessoa que te magoou. Visualize-a envolta em luz. Diga mentalmente: eu te perdoo, eu liberto você, eu liberto a mim mesmo. O subconsciente, ao receber esse comando de libertação, ele começa a curar as feridas que antes alimentavam padrões repetitivos de sofrimento. E o ponto 5, pessoal, que é a herança divina. Você é feito de substância da vida. O ponto mais espiritual do livro. Murphy acredita que o subconsciente é a ponte entre a sua mente individual e a mente infinita, a inteligência universal, Deus, o todo. Ele diz: o seu subconsciente é o depósito da sabedoria infinita e do poder infinito. Tudo o que você precisa saber e ter já está em você, em um estado potencial. Então você não precisa atrair algo de fora. Você precisa despertar o que já está dentro de você.
Então, a prosperidade, a saúde, a sabedoria, o amor, não são coisas que você conquista, são expressões da sua própria natureza divina. Quando você internalizar esta verdade, o subconsciente ele começa a organizar a sua vida para que essas qualidades elas se manifestem. Então agora, a parte que interessa. Como usar isso hoje? Vou deixar um exercício simples baseado no livro que você pode começar agora mesmo. O exercício do novo programa. Primeiro, escolha uma área da sua vida que você deseja transformar. Pode ser saúde, prosperidade, relacionamento, autoconfiança. Segundo, escreva uma afirmação curta no presente, como se já fosse verdade. Exemplo: a minha mente e o meu corpo estão em perfeita harmonia. Ou a prosperidade flui para mim de formas que eu nem imagino. Terceiro, durante 5 minutos, 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, sente-se calmamente, feche os olhos, respire fundo e repita a afirmação em voz baixa, sentindo a verdade dela. Quarto, antes de dormir, repita a mesma afirmação mentalmente, sinalizando o resultado, e adormeça com essa sensação de gratidão. Faça isso durante 30 dias. Murphy garante. O seu subconsciente ele vai aceitar esse novo programa e começar a reorganizar a sua vida para manifestá-lo. O Poder do Subconsciente é um desses livros que não se lê uma vez. Ele se torna um companheiro de vida. Então a mensagem central é libertadora. Você não é vítima das circunstâncias. Você é o jardineiro da sua própria existência. Então, a cada pensamento, a cada crença, a cada palavra, você está plantando sementes. A pergunta que fica é: que tipo de jardim você quer cultivar? Então, se esse vídeo fez sentido para você, salva para rever depois, partilhar com alguém que precisa dessa mensagem e me conta nos comentários aqui qual desses pontos ressoou mais contigo. E se ainda não leu o livro, está aí um convite. A transformação ela começa com uma página. Até a próxima, pessoal.